Olá, boa tarde. Mais um dia 2 de julho. Ai, quantas coisas agradecer. Agradecer porque eu tenho mãos e tem sujeira na minha calçada e eu posso varrer. Na calçada e no meio-fio, porque minha mãe me ensinou que a nossa casa começa do meio-fio em diante. Eu não entendo as pessoas porque jogam tanto lixo nas ruas. Se tem tantas lixeiras e outra, deveria ter leis. Aí eu falo para os vereadores, sei lá, deputados, todas as casas deveriam ter uma lixeira, nem que fosse aquela lixeira assim, que põe no dia do lixo, deixa ali armazenada, abre-se no dia que a coleta passa e pronto. E as pessoas que, por exemplo, vão aos postos de saúde, comem um salgadinho, gente, olha, lá nos, todo mundo gosta de pegar influências de alguma coisa. Muitos pegam influência do mal. Mas, ó, no Japão, as pessoas que levam marmitex, de isopor para as firmas, o que elas fazem? Elas não deixam o lixo da firma, elas levam aquele conteúdo para o lixo da casa delas. Então, a gente tem que saber fazer isso. Eu, às vezes, até quando enxugo a mão, né, que é um papel, eu pego aquele papel, dá para ser reciclado de alguma maneira, ponho no meu bolso, trago, jogo no lixo da minha casa. Copinho descartável, se eu bebo água em algum lugar, eu também trago, eu não jogo naquele lixo, mesmo que eu tenha pego de lá. Então, as pessoas têm que ter noção, porque se a gente não cuidar do meio ambiente, que nem as embalagens hoje são todas de plástico, e as pessoas cismam em jogar com o lixo comum. Com lixo, por exemplo, o papel higiênico que você limpa a bundinha, né? Então não é aí, não é por aí. Pegar aqueles plásticos, colocar dentro de uma sacolinha separada, plástico, por exemplo, de garrafas ou plásticos assim, sabe? Tampinhas também, vocês podem fazer doação para ONG Quatro Patas, né? Que elas fazem o processo ali. Então, nós temos que saber reciclar, é importante. Está chegando as eleições, isso também condiz com a saúde mental, física, social, visual das pessoas. Preste atenção nisso, né? Futuros aí, deputados, senadores, né? Ah, e falando nisso, preste atenção também na questão da educação. Tanta grana aí que foi desviada, né? Tem que voltar para a educação, para os profissionais da educação, para a segurança pública, para os policiais. Claro, tem um ou outro, né? Que ali é joio. Mas, gente, que nem o Dom Adair fala, perdoar é um ato de consciência. Agora, tudo bem, pessoas que matam, sabe que as drogas fazem mal. Os filhos deles não usam, mas o seu usa, o meu usa. Não estou dizendo que o meu filho use, mas entendam, os filhos, são poucos os filhos de traficantes que usam drogas, porque os caras sabem que fazem mal. Então, preste atenção nisso. Quando o Trump considerou terroristas, ele está certíssimo, palmas para eles, são terroristas sim. Vocês já viram o que eles fizeram com senhoras, com crianças? Vocês já viram o que eles fazem com as adolescentes? Ah, ela não quer ser minha namorada, ela não quer, sabe, ter relação comigo, então eu vou matá-la. Vocês sabem muito bem. E, sabe, por exemplo, Dom Adair fala uma coisa certa. Eu gosto dele, Dom Adair Guimarães. A pessoa que errou, depreda, isso, aquilo, tem que pagar
pagar assim, tem que ter noção e pagar de uma certa forma. Não ficar 14 anos, por exemplo, aquela menina que pichou a estátua de Platão, ela poderia ter, por exemplo, 17 meses limpando, né, voluntariamente algum lugar, um asilo, uma creche, né, para ela dar valor. Mas ficar 17 anos, 14 anos presa, agora os bandidos saem do dia para noite. Mas bem, não quero falar disso, mas Deus me inspira a falar disso. Vamos lá a nossa palavra. Ontem eu comecei, né, Apocalipse e segundo Macabeus e continuei a questão do livro de sabedoria. Então vamos primeiro ao grupo, né, a leitura de segundo Macabeus. Ontem eu li para vocês, né, Macabeus capítulo 1 na íntegra, tá? Então agora vamos ver o capítulo 2. Eu vou ler por partes que já tem textos, já tem textos e contextos. Então, deixa eu ver aqui, página 600, não, tá faltando uma paginazinha aqui. Ops. Então, já tem textos e contextos, então vou ler. Segundo Macabeus, capítulo 2, versículo do 1 ao 18, tá bom? Vamos lá. Acha-se escrito nos documentos do profeta Jeremias que foi ele que ordenou aos cativos de tomarem o fogo, como se acaba de contar, e que o profeta, dando-lhes um exemplar da lei, recomendou-lhes que não esquecessem os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos, e que não se deixassem seduzir à vista dos ídolos, de ouro e prata, ou dos ornamentos dos quais eles estão ornados. Conjurou-se, entre outros avisos, que não afastassem a lei do coração, do seu coração. Quantos de nós afastamos as leis? O principal, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como nós abandonamos o resumo de Jesus dos 10 mandamentos, né? Honrar pai e mãe, não matar, não furtar, né? Quantas coisas a gente esquece. Então, devemos ter essa noção, tá bom? Vou continuar a leitura, já já. Então, gente, tudo acontece. Eu tive que dar uma pequena parada, embora eu não edite os vídeos, né? Por questões aí que tocaram a campainha, fui atender e assim vai, né? Mas vamos à nossa leitura. Vou retomar novamente o capítulo 2 de segundo Macabeus. Segundo Macabeus, capítulo 2, versículos de 1 a 18, como eu havia falado. Acham-se escrito nos documentos do profeta Jeremias que foi ele que ordenou aos cativos de tomarem fogo, como se acaba de contar, e que o profeta, dando-lhes um exemplar da lei, recomendou-lhes que não esquecessem os mandamentos do Senhor e que não se deixasse seduzir à vista dos ídolos de ouro e prata ou dos ornamentos dos quais eles estão ornados. Conjurou, entre outros avisos, que não afastassem a lei do seu coração. O escrito mencionava também como o profeta, pela fé da revelação, havia desejado fazer-se acompanhado pela arca e o tabernáculo. Logo que ele subisse a montanha que subiu Moisés para contemplar a herança de Deus. No momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna, na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes.
Em seguida, tampou a entrada. Alguns daqueles que o haviam acompanhado voltaram para marcar o caminho com sinais, mas não puderam achá-lo. Quando Jeremias soube, repreendeu-os e disse-lhes que este lugar ficaria desconhecido até que Deus reúna seu povo e use com ele de misericórdia. Então revelará o Senhor o que ele conserva oculto e aparecerá a glória do Senhor como uma densa nuvem, semelhante à que apareceu sobre Moisés, e quando Salomão orou para que o templo recebesse uma consagração magnífica. Estava também relatado como este sábio ofereceu o sacrifício da dedicação e da conclusão do santuário, como também do mesmo modo Moisés rezando, orando ao Senhor e obtendo que o fogo do céu descesse e consumisse as ofertas. Salomão pôs-se a orar e o fogo desceu do alto para queimar os holocaustos. Moisés disse: por não ter sido comido o sacrifício pelo pecado, foi consumido também. Foi consumido. Também Salomão prolongou por 8 dias a dedicação, nas relações e nas memórias do tempo de Neemias. Contavam-se os mesmos feitos e como também ele formou uma biblioteca, reunindo tudo o que se referia aos reis e aos profetas, as obras de Davi e as cartas dos reis. A respeito das ofertas, as obras de Davi e as cartas dos reis a respeito das ofertas. Do mesmo modo, Judas reuniu todos os livros espalhados pelas guerras que que nos sobrevieram, que nos sobrevieram. E esta coleção se encontra em nosso poder. Por conseguinte, se tendes necessidades de um desses livros, enviai-nos mensageiros que vos levarão. Nós vamos, pois, celebrar a festa da purificação do templo. E é por isso que vós escrevemos. Seria muito bom que também celebrasseis estas festas. Foi Deus quem salvou todo o seu povo e que deu a todos a herança, o reino, o sacerdócio e a santificação, como havia prometido pela lei. Este Deus em que esperamos, sem dúvida, terá logo piedade de nós e de toda a terra, reunir-nos-á no solo sagrado, porque ele nos livrou de grandes perigos e purificou o templo. Gente, o fogo, né, do holocausto, nós sabemos que antes era, assim, oferendas a Deus, o melhor novilho, né? Então, assim, hoje em dia, qual será a nossa oferenda a Deus? A oferta, o dinheiro, o dízimo? Ou o nosso coração, as nossas ações, o nosso dia a dia? Eu reclamo muito, eu tenho que tentar fazer um preceito e obedecer esse preceito, pedindo a Deus que eu pare de reclamar. E é isso. Vamos então a outra palavra, mas deixa eu anotar, senão eu esqueço. É 2 Macabeus 2, do 1 ao 18. Tá bom? Então, vamos então a palavra de sabedoria. Eu li para vocês o capítulo 14, de 1 a 11. Como eu disse para vocês, ele tem subtítulos. Então, hoje eu vou ler do capítulo 12 ao 21. Origem da idolatria, né? Onde, por exemplo, os jovens de hoje idolatram determinados cantores. Eles não gostam, eles idolatram. Que nem eles querem se vestir igual, querem não sei o quê.
Mas será que isso é bom para a mente? É saudável? Pensemos nisso. E, tá. Sabedoria, origem da idolatria, versículo 12 ao 21. É pela idealização dos ídolos que começou a apostasia, e sua invenção foi a perda do gênero humano. Eles não existiam no princípio, não durarão para sempre. A vaidade dos homens os introduziu no mundo, e por causa disso Deus decidiu a sua destruição para breve. O pai aflito por um luto prematuro, tendo mandado fazer a imagem do filho tão cedo arrebatado, honrou em seguida como um Deus, aquele que não passava de um morto. E transmitiu aos seus certos ritos secretos e cerimônias. Este costume ímpio, tendo se firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Foi também em consequência das ordens dos príncipes que se adorassem imagens esculpidas por aqueles que não podiam honrar pessoalmente, porque moravam longe deles. Fizeram representar o que se achava distante, expuseram publicamente a imagem do rei venerado, a fim de lisonjeá-lo de longe com seu zelo, como se estivesse presente. Isso contribuiu ainda para o estabelecimento desse culto, mesmo entre os que não conheciam o rei. Foi a ambição do artista, que talvez querendo agradar ao soberano, deu-lhe por arte a semelhança do belo. E a multidão, seduzida pelo encanto da obra, em breve tomou por Deus aquele que tinha honrado como um homem. E isso foi uma cilada para a humanidade. Os homens, sujeitando-se à lei da desgraça e da tirania, deram à pedra e à madeira o nome incomunicável. Gente, aqui eu fui para a Coreia do Norte, onde em toda casa tem que ter, não uma Bíblia, mas tem que ter a imagem do soberano, do poderoso que pega, faz as coisas erradas lá, né? E que se houver qualquer coisa, primeiro tem que salvar aquele quadro que está a imagem do homem, para depois salvar o resto. Ou seja, isso é idolatria. A Coreia do Norte é idólatra nesse ponto. É comunista, faz com que os mares derretam, porque ficam fazendo assim testes nucleares nos mares. Aliás, não só a Coreia do Norte, não. O Ocidente também. Então, a gente fala de aquecimento global, clima, tudo isso, mas quantos testes nucleares? Mas a questão da origem da idolatria, que nem meu Gabriel. Eu tenho uma foto do meu Gabrielzinho, 3 dias antes dele fazer o cateterismo, numa bicicletinha que era do meu vizinho, do meu inquilino. Meu não, da minha mãe. E já que ele não é um Deus, ele tá lá com Deus, mas ele não é um Deus. Ele é apenas um filho que foi. Aliás, minha joia rara, minha não, uma joia rara que me foi emprestada por algum tempo e que eu tive que devolver ao Pai, né? Ao Criador. Bem, aqui, então, é o capítulo 14, versículos do 12 ao 21. Nós entendemos um pouco, então, a origem da idolatria. Agora vamos ao nosso livro de Apocalipse. Como eu disse para vocês, esse livro, opa, colou, onde eu andei tentando colar minha Bíbliazinha, mas tudo bem. Ontem eu li do 1 ao 8.
Hoje vou ler do 9 ao 20, né? E vamos prestar atenção. Primeira parte. Revelação às igrejas da Ásia a respeito da situação. Ásia é justamente Coreia do Norte, Japão, China, um pouquinho da Rússia, né? Então, vamos prestar atenção. Revelação às igrejas da Ásia a respeito de sua situação. Visão preparatória. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza, na paciência por Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Num domingo fui arrebatado em espírito. Eu vi por trás de mim voz forte como trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e manda-o às 7 igrejas, a Éfaso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Voltei-me para ver a voz que falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho de homem, vestindo longa túnica até os pés, cingindo o peito por cinto de ouro. Tinha ele cabeça e cabelos brancos como lã, cor de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés pareciam metal ardente na fornalha. Sua voz era como um ruído de muitas águas. Segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol, quando brilha com toda a força. Ao vê-lo cair como morto aos seus pés, ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: não temas. Gente, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, pois estive morto, este que de novo vivo pelos séculos dos séculos, e tendo as chaves da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Eis o simbolismo das 7 estrelas que vistes na minha mão. Eis o simbolismo das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros, as 7 igrejas. Gente, como pode, né? Aqui eu parei, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Como a gente às vezes teme tudo, mas Deus está sempre presente em nós. Pensemos nisso, tá bom? Hoje a gente... Opa, 20. Eu coloquei aqui. Não temas. Isso fica pra gente não temer a verdade, a sinceridade. Como diz o, como diz o Padre Christian, o que mata não são os grandes pecados, mas os pequenos, as mentirinhas, a falta de respeito com pai, mãe. Ah, eu não fui ontem ver o emprego, porque eu não estava, filho. Aí eu vou inventar desculpa. Não, é porque eu estou fazendo outras coisas. Ah, meu marido tá bem, eu tô bem, por quê? Então, a gente tem que pensar nisso. Não temas. Ai, gente, mais uma pausa eu tive que fazer.
porque vieram entregar coisas, né? A primeira vez foi uma vizinha minha que precisa muito de oração. Só vou dizer o primeiro nome, Cláudia, né? Que muitos idosos moram sozinhos, às vezes não têm paciência, precisam de oração, precisam de respeito, de oração, de vida. Oremos por essas pessoas que moram sozinhas, que Deus, né, esteja realmente na vida deles. E agora parei para uma entrega. Menina, 21 anos, vai fazer dia 17, agora, dia do aniversário da minha sobrinha, da minha caçulinha, né? Porque eu tenho 4 sobrinhos. O Lu, o Vi, o Vi, na verdade, é o meu sobrinho, assim, é o meu bebê, né? Por ele ser PCD. O Mar e a Ju. Tenho 3 meninos lindos, como sobrinhos, uma menina lindíssima. Ah, que Deus abençoe e que a nossa palavra chegue até os confins. E você, ai, presidente, sei lá, soberano aí da Coreia do Norte, que Deus te abençoe, te guarde, que envolva o Espírito Santo em ti para que mudes a sua situação e ame seu povo, deixe seu povo ter igrejas, irem para essas igrejas. No Japão também estão fechando igrejas, apesar do povo ter, né, no Japão, na China, terem, especialmente no Japão, ter uma consciência ambiental, estão se fechando igrejas, mas vamos lembrar que Deus é único e nosso Salvador. E parabéns para Beatriz, que é entregadora. Um dia, quem sabe, ela vê esse vídeo. Ela é uma menina linda, 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 linda. E para minha sobrinha, né? Ah, e hoje é aniversário de uma grande amiga. Amiga que foi professora dos meus filhos, professora Ângela, Ângela Maria. E que Deus abençoe, viu? Historiadora, viu, gente? Que Deus abençoe muito. Um beijo e que nós sejamos envolvidos pela luz do Cristo. Amém? Fiquem com Deus, desculpem as pausas. Amanhã eu vou ler também a palavra. Nem que eu leia mais tarde ainda, mas vou ler. Tá bom? Fiquem bem. Tchau, tchau. Paz, bem, todo tipo de saúde também.